Que o combinado é assim, como eu já falei bastante produzindo essas obras, eu vou convidar para os meus convidados começarem a falar. Quer dizer, a gente combinou mais ou menos isso. Antes de passar a palavra para você, eu queria só fazer as vezes da casa, então, e só minimamente apresentar. Eu sou a Gisele Begelman, curadora da exposição e professora da FAO e artista, e nós, como o Marcelo já se auto-apresentou, mas esse é o Marcelo Mazagão, artista responsável por essas obras maravilhosas, e aqui ao meu lado, nosso convidado, o professor Ronaldo Entler, crítico de fotografia e escritor, curador também, e editor do blog Icônica, que é uma referência aí na área das imagens técnicas em geral. Já usando uma terminologia que deve aparecer aqui na nossa conversa. Eu, na qualidade aqui de curadora da exposição, eu queria desde já agradecer não só a presença de vocês e a participação, mas também ao Centro Universitário Maria Antônia, que nos recebe essa noite, que é uma parte fundamental da execução desse projeto como exposição pública, né? De sair do reduto do ateliê do artista e ocupar um espaço cultural na cidade de São Paulo. Isto posto, então eu vou passar a palavra para o Ronaldo Entler e depois abrir para a nossa futura conversa, certo? Bom, obrigado, Gisele, obrigado, Marcelo. Fico muito feliz de poder participar dessa conversa. Para mim foi uma surpresa. Eu não conhecia o Marcelo, conhecia o trabalho dele, principalmente como cineasta e também do festival. A Gisele já é uma interlocutora de algum tempo. Aliás, a gente se encontra muito em bancas, né? Eu corro o risco de confundir isso aqui com uma arguição. Pode ser que você saia com um título daqui. Assim, né? Não tenho. Então, não sou formado, então tá bom. A gente se encontra bastante em bancas. Então é um desafio, assim, porque não acompanho propriamente a trajetória do Marcelo, mas isso também dá uma certa leveza, né? A gente pode falar um pouco mais irresponsavelmente, porque eu também não tenho obrigação de explicar coisa nenhuma, né? Acho que não é essa a ideia. Eu vim várias vezes aqui, né, principalmente depois do convite que eu recebi para essa conversa, retornei algumas vezes à exposição e anotei alguns temas, alguns tópicos que eu espero que virem perguntas, né, para o Marcelo, também para a Gisele responderem. São 3 ou 4 tópicos. Pode ser que as perguntas sejam perguntas mais longas do que as respostas, porque me deram também essa responsabilidade de falar um pouco, não necessariamente sobre a exposição, mas a partir da exposição. Então, assim, vamos lá, mas obrigado também pela presença de vocês. Quase toda a minha fala vai girar em torno de uma ideia de um desejo de uma continuidade perdida, né? Isso vai se desdobrar em algumas questões, mas o primeiro tópico diz respeito a um conceito que a gente sabe que é muito caro ao Marcelo, que é a ideia de montagem. E a ideia de montagem está aqui, mas está em muitos outros trabalhos de forma muito marcante, também no cinema, né? A montagem é uma ideia que vem de um pensamento industrial, quer dizer, tem a ver com a necessidade que a produção impõe de você fragmentar esse processo de constituição de produtos, né? Então, assim, dentro de uma lógica artesanal, o artesão ele tem um domínio do todo, né, do processo, ele sabe fazer a coisa do começo ao fim. Por uma questão de otimização da produção, você tem que especializar tarefas, e nessa lógica industrial, cada
cada trabalhador ali é responsável por uma determinada peça, ele realiza bem a sua tarefa e o seu gesto produtivo, mas não necessariamente ele tem uma consciência do todo. E essa lógica industrial, ela constitui, a partir da montagem, um certo paradoxo entre alguma coisa que é ao mesmo tempo fragmentária, mas que tem que constituir uma unidade. Assim, essas partes elas têm que se colar a partir de um projeto, e isso constitui uma unidade. Quer dizer, a montagem, para além da questão da produção industrial, ela é um pouco o modo de falar da modernidade. Essa é uma ideia que está muito presente em Walter Benjamin, que é um autor importante para mim. Quer dizer, a montagem ela é a continuidade possível num ambiente que se tornou extremamente fragmentário também por conta de uma aceleração do tempo, né? Quando você caminha por uma cidade, você tem um excesso de estímulos, de coisas atravessando o seu caminho. Então a ideia da montagem ela quase que vira uma experiência que se constitui independente de uma intenção, de um projeto. Aliás, o Benjamin vai dizer justamente que essa fragmentação e essa aceleração do tempo inviabiliza o que ele chama de experiência, que é a possibilidade de um saber constituído a partir de uma duração, de uma vivência mais extensa das coisas, né? Então as metrópoles já não dão essa oportunidade para a gente. E o Benjamin pensa a montagem como esse modo de falar da modernidade, por isso ele acha que o cinema é uma experiência privilegiada, ela está sintonizada com esse seu tempo. E ele usa outras imagens, como constelação, né? A constelação são pontos isolados que você tem que fazer um certo esforço para ligar, para constituir uma forma. A ideia de ruína também, né? As coisas chegam sempre aos pedaços e cabe a gente tentar completar essas formas. Então, uma coisa que, de alguma maneira, eu vejo aqui é um pouco esse desejo de reconstituir uma continuidade perdida, não necessariamente como nostalgia, mas é um desafio que se aceita, né? A gente percebe, é muito evidente que essas panorâmicas elas são muito extensas, né? Elas, ao mesmo tempo que elas mascaram as junções, muitas vezes, em alguns casos não, a gente tem ali simplesmente a justaposição das imagens, mas na minha primeira passagem por aqui, eu me deixei enganar realmente por uma panorâmica do centro ali, e chega uma hora que ela não tem fim, você fala, opa, isso não existe, né? Mas às vezes as junções elas estão, a passagem é muito suave, mas em alguns momentos a gente percebe ali que você tem um rio que não deságua em lugar nenhum, enfim, o jogo ele se revela. Então, essa é uma experiência, a montagem, mesmo no cinema, ela é um jogo de mostrar e esconder o corte, né? Isso, ela contém em si esse paradoxo. Uma coisa que eu senti, assim, existe aqui uma espécie de efeito bumerangue. O bumerangue, essa brincadeira do celular, assim, né? Você tem as redes sociais convidam a uma produção que é sempre muito estreita, muito curta, né? Esses microvídeos, mas a gente espera também esse efeito de continuidade. Então a estratégia é fazer ele voltar infinitamente, né? Esses trabalhos, além de eles serem bastante extensos, eles produzem esse efeito bumerangue porque eles podem ser vistos em qualquer direção, né? Apesar de ter um título e um crédito ali no final, a gente pode voltar. Essa imagem ela pode ser infinita, como são infinitas ali as fitas de Moebius, né? Que é uma continuidade paradoxal, porque é uma pista que tem duas faces e ela te joga assim de um lado para o outro sem que você perceba essa passagem. Então, eu acho que esse jogo de fragmentar e criar efeitos de continuidade está muito presente na exposição. E já me encaminhando assim, para uma coisa que vai ser uma pergunta, a fotografia e o cinema, eu tenho a impressão que tem relações um pouco distintas, né, com relação à ideia da continuidade. O cinema ele é pensado para criar a ilusão de continuidade, né, de uma tal maneira que a montagem, depois de 100 e tantos anos de experiência com cinema, a gente
perde a capacidade de enxergar o corte. O corte, ele se naturaliza, entre aspas, obviamente, porque a gente domina muito os códigos do cinema. Então, assim, o avião decola, aterriza, depois de 5 segundos, isso não causa nenhuma surpresa. A gente intui o que está ali no meio, então a gente não enxerga mais os cortes. E o cinema, ele é um pouco pensado, a nossa linguagem do cinema, ela é pensada para isso, para não dar mais a ver o corte. A fotografia é um pouco o contrário. A fotografia é tradicionalmente uma arte de imagens isoladas. Estou pensando a fotografia de uma tradição mesmo. É claro que a fotografia sempre teve seus meios para constituir narrativas, mas ela é muitas vezes uma arte que constitui um certo culto a um instante, né? Então, cada imagem marca o seu momento e a imagem seguinte ela é eventualmente uma outra obra em si. E eu percebo no trabalho do Marcelo que ele retorce um pouco essas duas lógicas. No cinema, uma coisa que ele faz, em pelo menos 2 filmes que eu conheço, é dar a ver o salto nessa experiência do corte. É retomar a consciência de que aquela narrativa ela é feita de descontinuidades. Então, se o cinema convida a gente a não perceber, ele recobra um pouco essa consciência na experiência da montagem no cinema. E na fotografia, aqui é justamente o contrário. Quer dizer, a fotografia ela tende a ser pensada como uma arte que demarca instantes e isola um quadro do outro. O que ele faz é ir na direção contrária e tentar restituir essa passagem, escondendo as lacunas entre uma imagem e outra. E aí, acho que isso pode ser uma pergunta já, quer dizer, eu tenho outras depois, mas é muito visível que a ideia da montagem a montagem é uma ferramenta muito cara, a sua produção aqui no cinema, e eu te convidaria, se a pergunta fizer sentido para você, a discutir um pouco assim, como é que é a montagem no cinema e na fotografia, que diferenças você vê, assim, como é que você chegou a um modo de fazer filme a partir de uma experiência de montagem que é bastante radical e da onde vem esse desejo de produzir um pouco na contramão essas continuidades da fotografia. A ideia é discutir assim, você tem um trabalho bastante experimental tanto na fotografia quanto no cinema, e eu te convidaria a pensar essa experimentação a partir do conceito de montagem. Então, montagem é um bicho que eu mais gosto nos 2 processos, né? De ficar lá, enfim. Alô? Mato, acho que você tem que abaixar um pouquinho o seu. Então dá só. Posso falar nesse também, né? Dá na mesma? Aí, então é um bicho que realmente eu tenho, se for para escolher um elemento, é onde mais meus neurônios trabalham, mais eu tenho e um desgaste físico e psíquico bastante grande. Eu falo que eu fui fazer fotografia por acaso. Esse é um pouco de charme, um pouco talvez até uma mentira, né? Mas de fato eu fui, um amigo me convidou esse fato lá foi essa aqui, as primeiras fotos que eu tirei de Mariana. Um amigo que é um fotógrafo, me convidou para ir lá fazer. Eu tinha acabado de chegar um drone e uma câmerazinha Osmo que eu comprei. Eu falei, não, nada melhor estrear esses 2 equipamentos num local onde a ordem geométrica das coisas está um pouco mais desorganizada que o habitual, né? Aí vamos lá. Chegou lá, eu voltei de Mariana fucei lá no meio daquele. Além da lama, tinha um negócio que me impressionava muito, que você voltava, tinha um montão das coisas materiais de matéria mesmo, lá do metal, um pozinho que entrava em tudo. E eu no meio daquele pó, no meio de uma casa, comecei a pesquisar, eu não conhecia o equipamento, falei, preciso conhecer um pouco. Entrei numa casinha e vi panorâmicas, eu gosto. E foi, né? E aí, eu voltei de Mariana com umas 500 fotos panorâmicas e 5 minutos de cinema. Aí eu falei, aí começou uma discussão comigo, falei, havia de fato aqui, eu estou meio de saco cheio do processo de produção de cinema, é muito difícil, advogado, é contador, são editais, e aí eu falei, vou fazer fotografia, né? E
Mas, de certa forma, então, eu comecei. Daí, isso para mim eu não sei explicar, porque eu não tenho como... Se me der um diploma, eu quero, porque eu não tenho esse título. Então, eu não tenho essa formação. Estudo bastante, tal, mas eu sou muito mais intuitivo do que teórico. Então, até onde eu consigo chegar, eu sinto que tem uma coisa parecida, quer dizer, a minha sensação na montagem é muito parecida. Primeiro, de não ter uma narrativa linear, tradicional, isso eu briguei muito no cinema, e aqui também. Né? Um amigo fotógrafo assim, nossa, que genial, esse papiro, não sei o quê, mas você precisa contar a história. Eu falo, meu amigo, eu briguei anos no cinema, porque justamente para não ter aquela coisa, né, de narrativa, de começo, meio e fim, enfim, essa tradição, esse verme que ocupa 95% do cinema, aqui eu não vou ter mesmo. Então, mas eu tenho que, assim, o que me pega, o que me morde para fazer, essas que você falou que tem uma separação, é da Biblioteca Mário de Andrade, foi o segundo trabalho. Todas as outras meio eu tento fazer uma grande foto de um montão de outras fotos que eu pego. Porque a Mário de Andrade foi a primeira, estava pronto, porque quando eu vou filmar, olha só, o ato falho. Quando eu vou fotografar, eu já penso na pegada. Então, aquela, por exemplo, aqui foi muito fácil, porque aqui, apesar de ter sido a primeira, é uma lama só. Então, a cor meio que domina e ajuda a juntar uma coisa só, né? Aquela do Ceará, eu tentei pegar elementos isolados no meio daquele mar de coisa que vai. Aquela dos vizinhos é a zona de pequenos locais de trabalho que também não tem dificuldade de juntar. Aí por quê? Aí, aliás, lendo o seu artigo, depois de ler o seu artigo, eu comecei a desenvolver uma pequena teoria que a fotografia nunca está sozinha, né? Ela sempre tem companhias, né? A moldura, a parede, a janela que está perto, as fotos que estão perto, mas a maior companhia da fotografia é ela mesma, né? Aí eu pensei numa ideia que tem duas forças, em toda a fotografia existem essas duas forças, que trabalham, às vezes juntas, às vezes uma dominando ou não, que seriam forças centrífugas e centrípetas, né? Umas que levam para fora da foto, daquele pedaço de espaço e tempo, e outras que concentram nela. Então, essa foto aqui, por exemplo, se eu pegar ela tem uma força centrífuga muito forte, mas é para baixo, né? Dada essa situação do peso dos cavalos, né? E da polícia, né? São cavalos de polícia, mas seria um montão de flechas para baixo. Mas tem um elemento dela que é centrífuga. Seria um montão de flechinha para baixo, se eu fosse simbolizar, tá? Que é isso aqui. Aqui seria uma bola, né? Que seria quase uma rota de fuga para a polícia, né? Que são elementos completamente aleatórios, que eu peguei lá debaixo de um cavalo e tal, e que, então, tem esses dois elementos. Daí eu fico pensando nessas, não sei, quando eu falo que a maior vizinho da foto é ela mesma, pensando nessa psique das fotos, né? Que elas trazem, quais são essa força. Não sei se eu respondi, mas Só para complementar, você falou que em alguns casos você antevê essas possibilidades de junção, mas tem algumas, eu fico pensando, que talvez sejam bastante improváveis. Essa do rio, por exemplo, né? Tem um córrego ali que você... Quer dizer, isso é uma pesquisa que você faz em arquivo também? Ou sempre quando você fotografa, você já está imaginando com que cena aquilo pode se ligar? Sim e não. Nesse caso, essa aqui é bem anárquica, uma que eu gosto muito, que é a que eu chamei de duplo, né? Que são fotos principalmente do centro da cidade. Aí foi uma devolução, ali já passou um rio no Anhangabaú. E eu tinha fotografado rios recentemente. Vamos devolver o rio para o Anhangabaú. Aí são jogos, uma brincadeira, né? Nessa eu gosto bastante, inclusive das surpresas. Tem uma junção específica, que se for para escolher uma, que em filme também eu sentia muito essa dificuldade, que é aquela junção onde aparece a pata do cavalo, o rabo do cavalo, junto com aquelas mulheres que estão no cabeleireiro africano. Sabe que as mulheres vão colocar
peruca. E essa junção eu acho demais. É uma junção dificílima de conseguir. Quando vem, é porque ela não é racional, tudo bem. É tipo, se pegar o nosso que estamos, associação das pernas do Garrincha com Fred Astaire, né? São associações banais, ali é pele, cabelo de mulher com pele de cavalo. Mas, dada o deslocamento das duas cenas em si, dá uma coisa que, quando você vê aquilo a primeira vez, não é além do racional, além do emocional, é um lance que dá, assim, que é um espanto. E isso eu acho que, quando consegue isso na edição, é a minoria, né? Na montagem, eu tenho orgasmos múltiplos, assim, é um prazer enorme. E é muito difícil, né? São poucos, se pegar aquele último filme que eu fiz do Ato, Atalho e o Vento, são poucos momentos onde você tem isso. Então, é montadora, aquela do Mascaro e do Militão. Pô, que coisa assim, peguei 2 fulanos que fotografaram muito a cidade de São Paulo. A primeira no Militão foi difícil, porque o Militão não é como como chama o carioca lá, o francês que tem... O Ferrez tinha uma técnica. O Ferrez era muito mais fácil de fazer, porque o Militão era muito mais voluntarista, né? Ele era vou lá, ainda bem que teve ele para fotografar São Paulo, mas ele era um fulano de ir lá e fotografar, não tinha técnica. Então foi difícil juntar. Do Mascaro, ele me mandou, sei lá, umas 2 ou 3 centenas de fotos, e eu achei um ponto ali, não, aqui tem uma coisa enfim, as pessoas ou estão de costas ou de lado, mas nunca olhando para a câmera, e você não vê o céu, né? O universo onde na cidade, naquela época, você via o horizonte, agora não se vê mais. A gente está no meio desse labirinto. Então foi um pouco essa a ideia dos dois. Mas a montagem vai se dando assim, né? Mas eu acho que, se for pensar como sensação, é muito parecida, né? Tanto no filme como aqui. A alegria para mim de fazer a fotografia é que a câmera está no meu carro, estou eu lá, vou fotografar, eu saio e fotografo. Não tenho que falar com advogado, contador, aquela coisa toda. E estou conseguindo mostrar, né? São 3 anos, já fiz, essa é a terceira exposição, se contar de Paraty da Flip, que não é nem fotografia, foi aquela dos homens brancos, mas estou conseguindo mostrar. Então, essa angústia, né, essa birra que, de uma maneira, você pegou assim da grande produção no cinema, que envolve não só a equipe ali que está mais próxima, mas envolve figuras que falam outras línguas, como contador, advogado, e todo mundo que cuida das legislações ali para você conseguir financiamento. Isso, assim, dialoga com uma questão histórica. Quer dizer, o artesão, ele tem o domínio pleno do seu processo, e a indústria fragmenta isso em muitos gestos, né? E é o próprio conceito de alienação. Aquele cara que faz uma coisa, é muito difícil para ele ter a visão do todo. E mesmo assim, quer dizer, o que a gente pode pensar em termos de produção técnica do cinema, você domina, mas o trabalho do advogado, do contador e os legisladores todos, não. Então, eu sou um pouco nesse seu conforto que você sente nessa passagem para a fotografia, um pouco desse embate com uma ideia de alienação que os trabalhos que envolvem burocracia sempre trazem. Mas uma outra questão que eu queria colocar diz respeito ao gesto e à performance corporal. Sei lá, o pintor, é muito claro que a imagem que ele produz responde linearmente ao gesto da mão dele, né? A mão vai para lá, a imagem, o traço vai para lá. Ou, sei lá, o funileiro, a gente reconhece que a força que ele aplica sobre a chapa de aço gera ali um deslocamento maior. Então, existe uma linearidade entre o gesto e a resposta, e o resultado que se imprime ali numa matéria. Quando a gente trabalha com máquina,
a máquina cria uma certa descontinuidade desse gesto. Assim, você aperta um botão e alguma coisa acontece lá dentro, você já não reconhece a própria ideia de analogia mesmo, né? A relação já não é mais analógica, você não tem uma semelhança entre o gesto da mão e o que se produz em termos de imagem. A gente poderia até imaginar que as tecnologias digitais elas poderiam eliminar totalmente o gesto, porque as máquinas elas ficam inteligentes, elas também não dependem sequer de uma decisão humana. As máquinas produzem imagens sozinhas, assim, pelas ruas, enfim. Claro que alguém programou isso e claro que talvez o ser humano ainda seja o destinatário dessas imagens. Mas essa ideia de que as evoluções tecnológicas, elas tiram de cena ou elas minimizam, né, ocultam ou tornam descontínuos os gestos, isso de alguma maneira está colocado. Mas é um pouco o nosso desafio, assim, reencontrar onde é que está esse gesto, né? Então, em algumas situações, ele passa a ser reivindicado mesmo, assim, a gente, por conta da eficiência das máquinas, a gente vai ficando ocioso às vezes, e as máquinas, elas nos devolvem, elas ocupam o nosso tempo com os jogos, né? E é muito claro como que os jogos vão se tornando cada vez mais imersivos, não só jogos, assim, né? A nossa relação com as máquinas, elas começam a se tornar lúdicas. Então, assim, no game isso é muito evidente, né? O joystick, que te permite um gesto bastante econômico, ele começa a ser substituído por interfaces mais envolventes, né? Que emulam, sei lá, um carro, uma pista de dança, ou criam ambientes, né? Fico pensando, realidade aumentada, assim, né? Ambientes realmente mais imersivos. Então, acho que a tecnologia, ela começa a trazer para dentro do seu próprio desenho o desenho desse gesto a que ela convida. Mas mesmo que ela não convide, né, a gente fica ali muito atento ao modo como se passa a imagem num tablet, né, que essas crianças aprendem muito rápido e às vezes vão lá na televisão e ficam tentando mudar de canal com um dedinho, que ela mudaria a imagem do tablet, né? A gente fica ali bastante atento ao fato de que o gesto ainda existe. E aí a minha questão é, você me falou uma coisa muito interessante. Você já deve ter fotografado com todo tipo de câmera. A gente se conhece assim pessoalmente de um hambúrguer que a gente comeu aqui perto, né? Foi uma conversa rápida, mas dali vieram boas coisas. Então, me chamou a atenção quando você me falou que a câmera se descola do corpo, né? Trabalhando aí com a Osmo, né? Com a DJI, a performance de produção da imagem ela é bastante diferente. E essa é uma tensão que não é qualquer pessoa que tem, né? A câmera fotográfica, ela foi desenhada para eliminar esse gesto. O primeiro slogan, talvez, que a fotografia produziu, né, no sentido comercial, é: você aperta o botão e nós fazemos o resto. E eu acho que essa tensão, a performance de produção da imagem, a performance corporal, é uma coisa que está presente no seu trabalho e está na outra ponta também, né? Quando você produz essas maquinarias, você não está desenhando só uma imagem, você está desenhando uma posição corporal para ver essa imagem, uma maneira de percorrer a imagem que é mais exigente do que a gente está acostumado. Eu estava contando para ele que eu vim aqui várias vezes e num dado momento eu estava no Sesc aqui do lado, eu falei, deixa eu dar uma passadinha para rever, e eu queria ver muito rapidinho, assim, mas na segunda máquina começou a me dar cãibra, porque girar toda essa imagem com uma certa velocidade não é tarefa simples. Essa pergunta assim, sobre a consciência do gesto e da performance corporal, acho que ela pode ir um pouco na direção da curadoria também, né? Desenhar uma exposição é criar um dispositivo que determina caminhos, né? Ali nas fitas de Moebius, ali do lado. Bom, essa fita, ela tem assim uma espécie de, ela contém em si um convite ao tato, que a gente, por respeito, talvez... eu vi um vídeo que você bota a mão ali, o trabalho é seu, mas a gente é bem educado quando vai ao museu, a gente não toca.
O que faz daquilo uma coreografia interessante, porque você tem que percorrer os dois lados, assim. Então, ela está pendurada ali na altura do olho, mas aquilo exige mais do que girar. Você tem que abaixar, quase enfiar a cabeça, assim, né? Você tem que fazer esse caminho com o olho. Então, a gente pode pensar, talvez, que fazer uma curadoria também é, de certa maneira, antever esse gesto. Mas conta um pouco, assim, de como que isso está previsto no seu projeto, porque eu sei que essa tensão ela é bem clara na sua produção. Quer falar sobre isso antes? Posso? Bom, realmente, uma das coisas que me chama... Eu teria milhões de comentários para fazer sobre a montagem e essa relação confusa que as imagens técnicas criam hoje entre o que é o campo da fotografia, o que é o campo da imagem em movimento, mas... Falando especificamente sobre essa relação com o corpo, com o gesto, o que me chamou a atenção desde o início, quando o Marcelo me deu esse privilégio de fazer a curadoria dessa exposição, que já praticamente já tinha o seu conceito pronto, dado pelas próprias obras, era uma tensão que as obras criavam com um statement que sempre me foi muito caro, do Jonathan Crary, no Técnicas do Observador, onde, bem simplificadamente e resumidamente, ele diz que a história da fotografia é a história da expulsão do corpo de dentro do processo, no processo de produção da imagem. Se a gente pensar nas primeiras câmeras, ainda na Renascença, na câmera escura, que era uma câmera onde ninguém tinha nenhuma ambição fotográfica, eram câmeras para se pintar o que era externo, o fotógrafo, o pintor da época, ele entrava dentro da câmera, né? É incrível, é um kit pessoal, é uma cave, é enorme. Até a fotografia, ainda no final do século XIX, começo do século XX, o fotógrafo de rua, aquela cena toda da pessoa entrando, né, dentro da câmera com um pano na cabeça, aquele abraçar mesmo do processo de produção. Você tem uma imagem que é produzida para além do olho. Né? E toda a evolução técnica, até porque, aí voltando de novo a Kodak, a vitória da câmera automática é a derrota da estereoscopia, que era muito mais popular e famosa do que a imagem bidimensional. Ou seja, essa relação não só de produção da imagem que envolve o corpo para muito além do olho, ela estava em pauta no processo de recepção da imagem, na imagem técnica, nos seus primórdios. Era isso que a distanciava da pintura, até porque qualitativamente muitas vezes ela era extremamente inferior na sua capacidade de reproduzir o que estava à sua volta. Você hoje confrontar um estatuto da imagem onde tudo indica que a imagem será imersiva, eu já deixo claro assim que eu tenho um verdadeiro horror desses óculos de realidade virtual, e o que me conforta é saber que isso é um estado provisório, porque o futuro da imagem é uma imagem imersiva, lógico, não nos alienando mais ainda do que está à nossa volta, com aqueles escafandros de visualização que são um terror para pessoas como eu, que têm labirintite, ou seja, aquilo é impossível, né? Eu realmente, mas é restritivo em vários sentidos, mas conceitual e culturalmente é que o problema se coloca ali, porque ela aliena mais ainda o corpo como um todo, agora não só do processo de produção da imagem fotográfica, mas do que está essa história que você comentava no início, que a imagem ela faz sentido desde que ela dialogue com seus companheiros, né, de viagem. Daí
ao ser surpreendida por essa produção que eu desconhecia do Marcelo, eu acompanhava a produção cinematográfica dele, toda a produção em termos dentro da cadeia e do circuito do vídeo, uma dos primeiros atratores, um dos primeiros magnetismos foi, de fato, essa possibilidade de ter o corpo de volta ao processo de visualização, sem que isso condenasse as pessoas a andarem com escafandros ou, de alguma maneira, essa hipótese, assim, sim, nós estamos caminhando para uma imagem imersiva, e não necessariamente ela nos vai nos retirar do mundo. Daí, a ocupação do espaço como um todo, né, que começa na Praça Sem Nome. Eu adoro essa coisa de se ter uma praça que o nome dela é sem nome, né? E eu espero que a USP nunca mude isso e não dê em nome de ninguém, né? Com as panorâmicas verticais, que já em si também são um processo de inversão da maneira como se olha o que está à volta, e uma imagem que pede que que nós transitemos entre elas, né, para que elas façam sentido, era a coroação dessa reflexão da imagem como um produto, como um espaço que vai muito além da relação entre não só entre o visível e o invisível, mas também entre aquilo que é dado imediatamente ao olho e o que está à nossa volta. Então, esse sim, com certeza, entre outros pontos, foi um dos que me realmente trouxe com muita força para o circuito dessa exposição. Então, essa separação de corpos foi uma coisa que me fascinou, né, nesses equipamentos novos. Por exemplo, essa foto aqui seria impossível tirar se eu não tivesse separado o corpo. Eu estava passando lá, sempre vi esses cavalos. Cavalo é um bicho carismático, né? Tem uma força, tem uma beleza, enfim, ali no meio da cidade, que é uma coisa completamente maluca, esses cavaleiros, o que eles fazem, né? E eu passei lá um dia e eu vi o guardinha, eu falei, posso fotografar? Só que eu queria colocar a câmera embaixo da perna dele. Ela está exatamente, sempre eu me confundo, mas essas duas patas. E as outras duas estão onde? E essa aqui, essas duas, é o mesmo cavalo. Tem um no meio. Eu nunca faria essa foto se eu fosse um fotógrafo com a câmera colada no corpo, né? Lá em Mariana, esse amigo meu que foi um fotógrafo mais, vamos dizer que usa tripé e tudo. Então, em Mariana, vocês imaginem com o barro, até ele achar o horizonte, era meia hora. Aí ele deu um toquinho ali, caiu um pouquinho, acabou. Né? Essa câmerazinha Osmo é um bicho assim, não sei quem conhece, quem não conhece, é um negocinho assim, você coloca, isso aqui é a câmera, ela acha o horizonte na hora. Então eu entrava dentro de locais, separando a separação do corpo, porque ele não entrava nunca. Né? Isso refletiu instintivamente na produção, né? Realmente a Moebius a gente ficou brigando com essa sala para resolver. Tinha uma ideia de, vamos deixar tudo no chão. A turma vem aí, pega, que eu acho que é o ideal, você pegar ela para... Mas também, pegar no colo, virar, mexer, mas também você deixar ela assim, você tem que circular para você conhecer, que não deixa de mexer o corpo. Aqui é uma imagem estática, mas é quase um celofane do cinema. Porque é estático, mas para você ver, ela está inerte, mas para decifrar você precisa mexer ela. Né? Então, como se fosse fotogramas do cinema, só que não como a gente normalmente vê, que 30 frames a gente consegue ver o movimento. Então, esses cavalos deu aqui, a gente não sabia onde pôr, eu fiquei pensando, falei assim, daí me lembrou um pouco daquelas... Como é que chama? Que tinha no começo da história do cinema, que as pessoas iam nos lugares, nos vaudevilles lá, que viam com moedinha. É o Nickelodeon?
Me veio um pouco, Veio não, então vou fazer para sentar logo e acabou, né? E aí envolve realmente essas máquinas infernais de marcenaria. Eu tenho uma experiência como marceneiro faz uns 10 anos, que me ajuda muito, né? Porque eu posso testar e não testar. Também tive que adquirir uma máquina de impressão para ver se tá, se não vai, enfim. Aí fica esse inferno de botõezinhos que estão à nossa volta. E as panorâmicas, como experiência imersiva, assim, na forma do diorama, né, que elas eram meio curvas, você quase entrava dentro da panorâmica. Eu nunca vi nada, fico imaginando como é que era, mas o Daguerre, mesmo antes de produzir fotografias, ele era um cara assim do mundo dos espetáculos, né? Trabalhava muito com cenografia. Ele tinha lá uns dioramas e, pelo que eu já li, tinha até uns efeitos de luz assim que se moviam e parece que as pessoas às vezes passavam mal, dava vertigem, tipo a gente assim quando ia cinema 3D, né? Aquela coisa que era uma bola que você entrava dentro e chegava uma hora dava tontura. A panorâmica ela tem às vezes esse efeito de vertigem, que aqui, assim, curiosamente também tem. É quase que uma vertigem de ordem conceitual, porque chega uma hora que você, ou pelo menos da maneira como eu entrei, por aquela que é mais ilusionista, né, que você fala, ok, né, ele achou um ponto ali. É um desenho de cidade possível, né? Você tem um largo e as ruas elas saem como raios. Aí você fala, ok, tem uma rua, tem outra rua. Chega uma hora que você fala, pô, mas peraí, não está cabendo isso num espaço. E nesse momento em que você entende que tem um truque ali, essa experiência ela não deixa de ser um pouco vertiginosa. Aquilo gera uma reação corporal. E lá fora, principalmente, né? Quer dizer, a panorâmica ela já é um formato com o qual a gente não está acostumado, porque a gente não tem essa extensão do olhar